Eu estou bem animada para a gente ler hoje sobre o jejum. É tão gostoso quando você começa, né, a estudar e a ler e a ver. É muito bom. Quando faz assim conjunto, né, a gente se anima mais para fazer, né, fica tudo mais Sim, animada, mais fácil, parece que o compromisso, né, agora não é só meu, não é só comigo, é umas com as outras, né, todas estamos no mesmo propósito, então sim. eu acho que é mais fácil, mais, né, É gostoso. Porque tem sempre aquele dia que a gente está meio assim, aí você está ali, aí já você se sente encorajada. Por isso que é bom, né, quando a gente está fazendo um propósito assim, de estar compartilhando alguma coisa, né? isso, Tá porque lendo. isso uma encoraja a outra, né? E vamos lá então. Vou começar enquanto isso as meninas vão entrando e aquelas que perderem o comecinho depois podem assistir. Tá, Boa noite, perfeito. meninas. Graça e paz. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Estou feliz de estar aqui para a gente estar conversando hoje, né, sobre o nosso jejum, como vai ser, o que a palavra do Senhor fala, né, sobre isso. E eu quero começar com uma oração. Paizinho amado, Paizinho querido, nós estamos aqui, Pai, porque te amamos, porque te queremos, Senhor, porque te desejamos, porque cremos no Senhor, que o Senhor é o único Deus, Pai. Estamos aqui, Senhor, para aprender um pouquinho mais, Pai, e dividir tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Pai, nós entregamos essa reunião nas tuas mãos, Pai, e te convidamos para estar no nosso meio. Fala, Senhor, através de nós tudo aquilo que o Senhor deseja, Pai, pois somos instrumentos do Senhor. Nos guia, nos orienta, nos dá discernimento, Pai, e sabedoria. Abençoe todas elas que conseguirão, Senhor, participar da reunião, aquelas que vão assistir depois, Deus. Pai, nós te entregamos nas tuas mãos. Venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Meninas, eu estou muito animada, estou muito feliz com esse propósito, né, que nós sentimos no coração de começar a fazer. E eu fui uma pessoa assim que jejuava muito pouco, mas desde quando eu tive um encontro, né, mais profundo, né, com o Senhor em 2019, eu fui aprendendo a jejuar aos poucos. E no ano passado, eu fiz a primeira vez, em agosto do ano passado, o jejum de Daniel, os 21 dias. E o Senhor fez tantas coisas na minha vida e na minha família, né? E eu fui ficando mais sensível à voz do Senhor, e foi tão lindo o que Deus fez. E agora, umas semanas atrás, eu senti muito forte no meu coração de nós fazermos esse jejum juntas, porque quando a gente faz juntas, né, uma ajuda a outra. A primeira vez que eu fiz o de Daniel, meu esposo resolveu fazer junto comigo. E foi uma bênção, porque o dia que eu estava mais fraquinha, eu estava mais assim. Porque no jejum de Daniel, meninas, nós não passamos fome. Não passamos fome. Você come bem, porém, nós passamos muita vontade. Porque a gente corta aquilo que é gostoso para nós, não que faz bem para nós, né? Mas a gente corta o que é gostoso. Eu gostava muito de pão, então assim, e fazendo isso junto com meu esposo foi muito bom, porque ele me animava os dias que ele estava mais tristinho, né? Mais querendo desistir, eu estava lá e foi muito bom. Eu acredito que vai ser um tempo muito bom para nós fazermos esse jejum juntas. Eu tenho muito forte isso no meu coração, que o Senhor vai fazer muitas coisas através desse jejum, porque a primeira vez que eu fiz, meninas, muitas coisas aconteceu dentro da minha casa e em mim. Com o tempo, eu quero ir contando para vocês aos poucos, mas eu sei que Deus faz. Quando a gente se propõe, né, a fazer algo para o Senhor e tirar da nossa vida, né, para Ele, é maravilhoso.
Dri, tu quer falar alguma coisa antes da gente ler? Ou eu posso começar a ler aqui Daniel capítulo? Pode começar, sim, a gente já entra no assunto. Tá. Meninas, eu vou ler Daniel capítulo 1, só para a gente entender, né? Porque o jejum de Daniel, eles são 2 jejuns em um, né? Em dois, né? Em duas etapas. Isso, que o primeiro jejum, né, ele fez, perdão, o primeiro jejum ele fez, foram 10 dias, né? E ele tirou ali nesses 10 dias, ele não se contaminou com a comida do rei, né? Ele comeu só verduras, legumes, água, e ele não, né, não participou dos banquetes, dos manjares do rei, e eu não sabia o que era manjar. Aí eu fui para a internet, para o Mr. Google, né, pesquisar o que era manjar. E eu descobri que o manjar é tudo que é gostoso. E às vezes a gente pode até fazer ali, né, um refogadinho de vegetais, mas a gente bota vários temperos, várias coisas que fica muito gostoso. Aí eu fiquei pensando, eu acho que isso, aos meus olhos, é um manjar, então para mim já não daria certo, né? Mas a Adri vai explicar bem certinho isso, né, depois sobre o que para mim pode ser difícil, mas para você talvez não, né? Eu, por exemplo, feijão com arroz. Eu amo feijão com arroz. E no jejum de Daniel a gente come feijão com arroz. Porém, eu coloco só 2 dias na semana. Porque se eu comer feijão com arroz 7 dias na semana, meninas, para mim, feijão com arroz e ovo cozido ou ovo frito, para mim, eu passo meses comendo, porque eu gosto, né? Então eu preciso. Então, esse ponto fraco, esse é o meu ponto fraco. Então, eu tenho que me policiar naquilo que eu mais gosto, né? Mas aí a gente explica um pouquinho mais sobre isso depois. Vamos ler lá. Daniel capítulo 1 fala assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, chefe dos seus oficiais, trouxesse ao palácio algum dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e que sejam capacitados para servir no palácio real. Ensina esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdenego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação aos outros rapazes de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei.
Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Eu acho que eu vou até aqui, né, Dri? Pode ser. Você quer falar alguma coisa antes, amiga? Não, pode falar. Tá, então vamos lá. Então, meninas, nós vamos iniciar, né, dia 17, Jane? Isso. Dia 17, né? Dia 17 nós vamos iniciar o nosso 21 dias, o propósito aí, né? Que mais conhecido entre nós, o jejum de Daniel. E aí a gente vê, a gente lendo, né, Daniel, a gente vê que esses 21 dias é pego aqui. Nos 10 dias que eles, né, pedem aqui, o que acontece? Só um pouquinho do contexto que eu acho que a maioria já conhece, mas vamos só pincelar. Aqui eles acabaram de chegar, né? Eles foram dominados pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, né? E então isso também já era algo que o Senhor já tinha falado que iria acontecer com eles, né? Que os judeus iriam ser dominados, então, pela Babilônia, e o rei Nabucodonosor veio e subjugou eles. Então, eles vêm como escravos, né? Mas não era uma escravidão como lá no tempo de Moisés, né? Era uma escravidão assim, eles vinham para cá porque agora o rei dominou, né? O rei dominou todo Israel, todo Judá, é o rei da Babilônia que agora domina toda essa terra e traz, né, os exilados ali para a Babilônia. E Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, né? Todos eles vieram também nessa fase, nessa etapa, né? E aí, quando eles chegam ali, né, eles foram escolhidos e separados para serviço do rei. Por quê? Porque eles eram jovens da nobreza. Então, Paulo está me perseguindo. Então, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram da corte, eles eram nobres, né? Então, pode-se dizer que Daniel, de repente, fosse um príncipe ali, né? Mas ele era da linhagem real, Daniel. E os outros eram também da nobreza. Então, como eles já eram ensinados, né? Estudados, porque eram da nobreza, o rei pega eles lá e fala, né, para o seu servo lá, para Aspenaz, e fala assim, olha, pega alguns dos jovens, né, israelitas da nobreza, da família da nobreza, escolha somente rapazes saudáveis, de boa aparência, que sejam bem instruídos em diversas áreas de conhecimento, né, e aí vamos ensiná-los conforme a Babilônia, né, porque eles são instruídos em conhecimento, mas ali da terra deles. Então, agora vamos treiná-los, né? Como a gente faz as coisas aqui na Babilônia para que eles possam me servir, porque eles estavam ali para servir o rei, né? E aí a gente vê, né? Ensina esses jovens a língua e a literatura da Babilônia, né? O rei determinou que recebesse, então, as suas próprias cozinhas, uma porção diária de alimento e vinho. E aí os rapazes, né? E aí eles seriam treinados durante 3 anos, né? E então Daniel, Ananias e Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre esses escolhidos. E a gente acabou de ler aqui tudo que Daniel, quando Aspenaz veio e falou para eles, olha, tá aqui a comida, tá aqui todo o prato que o rei disponibilizou para vocês. É isso aqui que o rei ordenou que vocês comessem. É da própria cozinha dele. Então, assim, porque, né, o rei tinha lá as suas cozinheiras, né, os seus servos ali na cozinha. Ele falou assim, olha, eu quero que vocês sirvam também esses rapazes, esses jovens, porque eles vão estar perto de mim, é isso que eles vão comer. Beleza, né, gente falando aqui na minha linguagem, tá? E aí, Dani, só que tinham coisas ali
que a Babilônia costumava comer e que os judeus não comiam, né? Então, assim, e eles foram ensinados nos caminhos do Senhor, eles foram instruídos na palavra do Senhor, né? Então, agora, não era porque eles não estavam mais na terra deles, não era porque eles não estavam mais, né, vivendo aquela vida que eles estavam vivendo lá antes, porque agora eles estão subjugados por Nabucodonosor, que ele iria se contaminar com a comida daquela terra, né? Eles estavam em uma terra diferente agora, com uma cultura diferente, com um rei diferente, com tudo diferente. E por mais que eles estivessem ali para serem ensinados a viverem debaixo dessa cultura babilônica agora, então Daniel preferiu, decidiu, a palavra diz. Daniel decidiu, é uma decisão não se contaminar, é uma decisão jejuar, é uma decisão, é uma escolha. Ele fez uma escolha. Então, esses 21 dias que a gente vai escolher renunciar a alguns alimentos, tá? É uma escolha, é uma decisão. Então, assim, ele decidiu. E quando ele decidiu, né, não se contaminar com a comida e o vinho do rei, né, ele pediu, então, permissão para não comer esses alimentos. Então, ele falou para as penas, olha, a gente não quer comer esses alimentos e tal. E aí, o Senhor já sabendo, conhecendo o coração de Daniel, ele já vai lá e age no coração de Aspenaz, né? Porque fala assim, ó, Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse o quê? Compaixão e simpatia a Daniel. Essa não é a primeira vez que a gente vê isso acontecendo, né? A gente vê várias vezes o Senhor aí acalentando os corações aí de umas pessoas para abençoar os servos dele, né? A gente viu isso lá com Esther, a gente está vendo agora com Daniel aqui, a gente viu várias situações, mas eu lembrei agora também de Esther, né? Mas, enfim, e aí ele fica com medo, olha, não, tudo bem, eu posso até dar essa comida que vocês estão pedindo, mas eu tenho medo que vocês fiquem doentes, que vocês, né, fiquem com uma aparência aí caidinha e o rei me mate, porque se ele souber que eu estou dando outra comida, que ele ordenou uma e vocês estão comendo outra, ele pode me matar. Mas aí Daniel, né, muito esperto ali, muito decidido, né? Ele fala assim, olha, então vamos fazer o seguinte, faça isso com a gente, uma experiência, durante 10 dias. Meninas, isso que eu quero deixar assim, um pouco bem claro, tá? Ele fez uma experiência de 10 dias, né? Só com legumes e água, né? Então ele não comeu carne também, foi só legumes e água, né? Terminados os 10 dias, a aparência deles estava melhor do que dos outros rapazes, né? Que estavam comendo, né? O assistente concordou, e aí eles estavam bem mais saudáveis, bem mais nutridos, né? Porque são comidas, a gente não vai, né? A gente não vai, muito pelo contrário, a gente vai fazer um detox das coisas ruins que a gente coloca no nosso corpo. A verdade é essa, né? Porque o certo mesmo, né? Diga-se de passagem que a gente não segue o que deveria seguir, era comer legumes, frutas, tudo que vem da terra. E não as coisas industrializadas que a gente come hoje, né? Mas tudo bem, eu nem quero entrar nesse quesito, mas seria ótimo. É ótimo, porque é exatamente isso, né? Comer frutas, legumes, o mais, arroz, feijão, né? Comida de verdade, né? Todos os nutricionistas e até as pessoas que hoje em dia faz planos alimentares, todos, a maioria deles já entendeu. O que você precisa para fazer regime hoje? Comer comida de verdade, né? Que é legumes, frutas, tudo que vem da terra, feijão, arroz, sei lá, lentilha, uma coisa que é proteína também, grão de bico, é proteína. Tem coisas que vêm da terra. Então, assim, eles ficaram muito mais saudáveis. Eu acredito que nós também vamos, viu? Ficar muito mais saudáveis, mais esbeltas, né? A mulher gosta de ficar mais esbelta, vai ficar, né? Vou brincar um pouquinho, mas O Ora Pronobis também, né? O Ora Pronobis é muito rico em... né? É um alimento muito rico, né? E pode ser usado em várias sucos, sopa, farofa. Até com salada, né? Exatamente. Então, assim, pesquise e aproveita para colocar, de repente, para substituir, tá, a sua alimentação por coisas que talvez você nunca experimentou e que você sabe que vai trazer benefícios extraordinários,
Então, assim, aproveita, sabe? Porque você vai ficar mais sensível à voz do Senhor, né? Sensível a conhecer o seu corpo, como ele está respondendo a isso, né? A gente fez os 3 dias lá, algumas fizeram total, outras fizeram parcial. Dessa vez eu consegui fazer total para honra e glória do Senhor, né? Mas, assim, nesses 3 dias que eu fiquei só na água, assim, o meu corpo respondeu super bem, não tive muitas dores de cabeça, tive leve dor de cabeça, acho que um dia, não lembro se foi mais do que um, mas assim, não tive, porque eu vi muitas falando assim, tô com muita dor de cabeça, tô me sentindo fraca, e eu falava, meu Deus, eu tô aqui, ó, tô forte. Não estava, mas eu sei que cada um é cada um, nesses dias eu fui super bem. Mas depois, aí veio um revertériozinho depois. Por quê? Porque daí você começa a comer outras coisas. É claro que você tem que acabar ainda mais no jejum total, acabar mais leve, né? Numa verduras, frutas. Não vai terminar o seu jejum e ir lá comer um lanche, né? Daqueles enormes, né? Que daí, né? Teu corpo não vai resistir a isso. Mesmo comendo umas comidinhas mais leves, ainda assim eu tive algumas respostas, então eu entendi, né? Então é isso, nós não vamos, né? Não vai ficar fraca, não vai ficar com dor de cabeça, porque tem muita coisa que a gente pode estar comendo nesses dias, tá? Muito pelo contrário, vamos ficar mais saudáveis, mais ágeis, mais sensíveis ainda à voz do Senhor, tá? Aí vamos lá. E o que é interessante também olhar para a parte espiritual agora, sem falar da parte do corpo, tá, gente? Que vocês sabem, né? Eu gosto mais de ir para o lado espiritual aqui, embora a gente precisa cuidar das duas coisas, viu? Das duas coisas. A gente precisa equilibrar aqui, ó, nossa balança. O Senhor tá pegando meu pé quanto a isso, eu tô aqui. Ai, Senhor, tem dias que eu venço, tem dias que eu fracasso, lindamente, tá? Mas estamos aí, vamos conseguir, em nome de Jesus. Amém. Então, assim, o que eu quero trazer também para a parte espiritual desse jejum é que, assim, ó, a palavra diz que por conta dessa decisão de Daniel, uma coisa muito interessante. Não veio só ele, veio ele e os amigos dele. Quando ele decidiu, os amigos dele olharam, tipo, olha, é mesmo, vamos também. Nós vamos fazer junto com você. Então, olha só esse exército de mulheres que está nesse grupo aqui, vai falar, poxa vida, olha, a Jane colocou lá no grupo para a gente estar fazendo o propósito, vamos nos juntar a ela, né, como foi também da pastora lá, Vivi, que ela, né, convocou o jejum, vamos fazer juntas, as amigas entrarem, vamos fazer juntas, aqui da mesma forma, vamos fazer juntas num propósito só, né, e a gente vê que, assim, né, ele inspira os amigos a estar fazendo o jejum junto com ele, né? A estar decidindo algo também para suas vidas. E o que eles ganharam com isso? Olha que interessante no versículo 17. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel, que era o que tinha tomado a primeira decisão, concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Então, quando nós tomamos uma decisão, sabe, de renunciar a certas coisas, que aos nossos olhos é bom, é gostoso, é lícito, né? Muitas das coisas é lícito. Eu posso comer um lanche? Posso, mas eu estou renunciando. Eu posso comer carne? Claro que eu posso, mas eu estou renunciando por um período da minha vida, sabe? E aí, nesse período, o Senhor vai nos dar mais clareza espiritual, entende? Às vezes a gente fica perdida, não sabe o que fazer. A gente passa por períodos assim, sabe? Não sei o que Deus quer de mim. Ai, Senhor. Vai que nesses 21 dias o Senhor vai te trazer clareza, entendimento espiritual, discernimento, né? Eu não sei se você pede isso pro Senhor, mas se você não pedia, em nome de Jesus, que seja esse um dos propósitos do seu jejum, pedir sabedoria e discernimento, porque isso é algo que nós precisamos muito para esse tempo, meninas. Nós necessitamos de sabedoria e discernimento. Então, eu acredito mesmo que o Senhor
vai colocar sobre nossas vidas sabedoria e discernimento, trazer clareza sobre a vontade dele para as nossas vidas, viu? Sobre a vontade dele para a sua vida, para a sua casa, a direção dele para aquilo que ele, para o propósito dele na sua vida. Tá? Então, eu acredito nisso. Assim como ele concedeu aos 4 jovens, ele vai conceder a nós também, em nome de Jesus, eu creio, e eu acredito que vocês também estão crendo nisso, né? E a gente vê também aqui no versículo 20, né? Olha só, sempre que o rei, né? Porque a gente vê aqui que terminou o tempo de treinamento, viu? Eles não ficaram só 10 dias comendo isso, viu, gente? Eles ficaram praticamente 3 anos e meio. Tá? 3 anos e meio, não, desculpa, 3 anos, que era o tempo de treinamento deles, antes deles se apresentarem ao rei. Olha só, outra coisa, é que se eu for ficar falando disso aqui, eu vou longe, mas a gente vê aqui que eles tiveram 3 anos de treinamento. Ó. Meninas, muitas vezes a gente tá lá querendo tantas coisas de Deus, querendo avançar em alguns processos, sabe? Que o processo seja mais rápido, mas antes de servir ao rei, que era o rei da Babilônia, eles ficaram 3 anos aprendendo, 3 anos sendo instruídos, né? Para depois sim vir à presença do rei, né? Olha só, ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. Todos eles foram, né? O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. E sempre que o rei consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes, presta atenção, meninas, 10 vezes mais capazes do que todos os magos e encantadores de seu reino. Olha isso. Uau. Será que quando as pessoas vierem pedir, né, a nossa opinião sobre algo, né, o nosso conselho sobre algo, nós vamos ter, então, 10 vezes mais sabedoria e discernimento que as outras pessoas para dar direção ao rei, para dar direção àqueles que vêm até nós pedindo a nossa sabedoria? Né, o nosso conselho, né? Eu acredito que se nós estivermos realmente ligadas, assim, ó, ligadas com o Pai, coração do Pai, sabe, jejuando, nos consagrando, nos santificando a Ele, nós vamos alcançar esse grau de sabedoria, de que quando as pessoas chegarem para nós, né, e pedir os nossos conselhos, nós vamos dar bons conselhos, não conselhos da Adriana, não conselhos da Jane, não conselhos da Tatiane, mas conselhos que vêm do céu, que vêm direto do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para podermos, sabe, dar direcionamento a essas pessoas. Porque a minha opinião não vale de nada, o que vale realmente é a opinião do Senhor para a vida dessas pessoas, e o que valia também aqui, até mesmo nesse reino, a gente vê, né, se você está estudando Daniel, se você está lendo Daniel, você vai ver ao longo do tempo aqui, como foi maravilhoso, né, como foi tudo, assim, maravilhoso, o que aconteceu com Daniel, porque, assim, por muitas vezes o rei, né, teve ali sonhos, ninguém conseguiu decifrar, e aí ele já queria matar todo mundo, porque ninguém queria se decifrar o sonho. Aí quando o Daniel ficou sabendo, não, calma aí, como assim todo mundo vai morrer? Deixa eu ver, o que está acontecendo? Aí ele se inteirou da situação. Ah, não, então calma aí, vai lá, fala pro rei que eu vou orar, e aí eu vou lá conversar com ele, né? E aí nessa oração, o Senhor dá mais uma vez para ele discernimento, revela, né? Como o Senhor prometeu aqui, no primeiro versículo, né? A capacidade especial de interpretar sonhos e visões. O Senhor faz isso com ele lá, então, quando Nabucodonosor tem o sonho, não consegue que ninguém revele o sonho para ele, o que acontece, né? Então, ele chega lá
e ora ao Senhor, e o Senhor dá ali em visão, em sonho para ele a resposta que o rei procurava, né? Então a gente vê muitas coisas acontecendo que realmente não dá, né? Não dá para a gente ir para todos os versículos maravilhosos que tem aqui, né? Eu tenho vontade, gente. Uma hora nós vamos pegar Daniel para estudar, hein? É importante citar, meninas, é importante citar que ele chegou lá, onde o rei colocou eles lá, Daniel e Azarias, lá os amigos dele lá, e além do jejum, ele não só jejuava, mas como ele também orava. Então, todas as vezes que ele se dirigia ao rei, que ele ia, né, conversar com o rei, falar a respeito de um sonho que o rei precisava saber lá, ele orava, ele buscava de Deus a sabedoria, o discernimento para poder chegar e falar para o rei. Primeiro, porque ele não era tolo. E segundo, porque ele tinha esse temor, né, de não brincar com o nome do Senhor. Porque já a primeira vez, ele já disse, eu vou orar e eu vou pedir discernimento para Deus, para o meu Deus, né? Coisa que os teus deuses não conseguem fazer, o meu Deus pode, né? Então, ele tinha esse temor, né, de primeiro conversar com Deus, pedir a direção de Deus para levar uma informação correta para o rei, né? Para que também não brincasse com o nome de Deus, né? Eu percebo isso, né? Porque ele tinha muito temor. Então, além de tudo isso, dele jejuar, de não participar, vocês imaginem como deve ser uma mesa do rei, né? Quanta fartura, quanta comida gostosa deve ter, não é mesmo? E ele abriu mão de tudo isso, mas além de abrir mão desse banquete, em todas as refeições que ele teria direito, do melhor vinho, enfim, ele tinha esse temor de não desagradar ao Senhor até na revelação dos sonhos para o rei, né? Então, isso é magnífico, né? Ele orava todas as vezes, ele buscava, vamos buscar, ele dizia para os amigos dele, vamos buscar, vamos orar, me ajudem aqui, porque nós temos que dar uma solução para o rei, senão todo mundo vai morrer. Exatamente. Né? Outra, assim, é muito importante ficar muito bem registrado que jejum sem oração é regime, gente. É só um regime, né? Então, tem que ter uma coisa com a outra, não existe, sabe, uma coisa sem a outra. Porque, assim, se a gente for fazer só de, vou ficar só sem comer, mas não para um minuto para orar, para escutar Deus, né? Para ver o que o Senhor está querendo falar ao seu coração, o que o Senhor quer comunicar a você nesses dias, então vai ser só um regime. É bom também? É bom. A Bíblia fala, né, que jejum, há principados e potestades que só com jejum e oração. Então, não é só o jejum ou só a oração. A Bíblia fala, é bem clara, com jejum e oração. Um complementa o outro, né? Estando junto ali, né? Para conseguir derrubar mesmo. Exatamente. Não existe uma coisa sem a outra. Exatamente. A gente vê, sim, ao longo da história aqui de Daniel, de Mesaque, é que nós não vamos, né, conseguir falar de todos os detalhes, mas uma vida de jejum, de oração e de renúncia levou Daniel e os amigos, né, a sempre estar ali junto do rei, ser praticamente o primeiro, e não só um rei, porque a gente vê que passou Nabucodonosor, eles, né, teve que ter muita coragem, ousadia para falar coisas que o Senhor estava falando com o rei, e ele teve coragem de chegar, né, no rei e falar assim, olha, o seu sonho, eu queria que o que vai acontecer com você, rei, com o senhor, rei, né, eu gostaria que fosse com seus inimigos, né, e mais, o seu sonho significa isso, né, você vai ser destituído do seu reino agora, porque você está fazendo assim, ainda ele pega e fala assim, olha, se arrependa dos seus pecados, né, para que isso não aconteça. Mas isso não aconteceu, né? A audácia dele, né, de chegar e falar isso, né? Então, assim, tudo que Daniel falou para ele, né, do sonho que ele teve, aconteceu, né? Então, assim, e a gente vê isso muito, e a gente vê também ao longo da história aqui, Daniel entrando nas graças de 4 reis ele passa, Nabucodonosor, Belsazar, né, que vem depois ali,
Aí vem o rei Dário. Isso. E o Ciro. E depois... Isso. Ciro, né? Isso. Depois vem outro. Então, são 4 reis. E o Senhor abençoa ele de tal forma que em todos esses reinados, Daniel está sempre ali. Sempre tem alguém com inveja, né? Sempre tem alguém querendo derrubar, que aí a gente viu lá, lá no comecinho, a fornalha ardente para os amigos dele, né? Depois a gente vê ali também eles tramando e jogando ele na cova dos leões, né? Uma hora a gente pega tudo aqui para a gente esmiuçar mais aqui, estuda capítulo por capítulo, né? Depois a gente vê Daniel ali na cova dos leões, depois, enfim, várias situações aqui, né? Depois a gente pega também versículos que já entra acerca da escatologia, né? A partir do 7 já entra na escatologia, que as visões que o Senhor começa a mostrar a ele, e o Senhor ainda fala para ele: olha, Daniel, que fique só para você essas visões, não é para contar para ninguém, porque são acontecimentos lá no futuro. Então, presta atenção, que o Senhor possa nos dar sabedoria, porque nem tudo aquilo que o Senhor nos revela é para ser compartilhado, tá? Nem tudo que o Senhor vai te revelar nesses 21 dias, tem coisas que vai ser só entre você e ele, né? E talvez seja algo que ele vai falar assim: olha, vai acontecer isso, fulana, viu, minha filha? Eu quero que vai acontecer assim, 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 mas por enquanto fica só entre nós. E a hora que eu quiser liberar, eu falo, te libero e você fala. Mas enquanto o Senhor não liberar, não fale. Então a gente vê isso acontecendo. E é por conta dessas visões, olha, eu quero que vocês entendam só o contextinho, porque nós vamos lá para o 9, né? É o 9, Jane? Lá para o 9, onde ele fala dos 21 dias, né? Então, a gente... É isso. Hã? 10? É do 10. Uhum. É do 10? Tá. Peraí. É do 10, tá? Mas eu quero muito que vocês prestem atenção no 9, que antecipa, né, as orações dele no 10, os 21 dias de oração. Porque a palavra diz aqui no 9, porque ele estava tendo essas visões acerca do futuro, acerca do que virá ainda, né? Que ainda não aconteceu. Que é aqui um pouco antes de Jesus vir arrebatar a igreja, né? Da grande tribulação, ou um pouquinho depois, enfim, né? Tem que acreditar um pouco. Você quer que eu leia a oração dele no 9? Eu acho que é interessante, porque aqui a gente vai perceber, né? Olha só. Então, ele é doente, privado de levantar. Tá, isso, pode ler no 9. Ok. 9, versículo 1. Eu ia ler só a oração dele, mas eu vi algo aqui importante para a gente começar lá do primeiro. Era o primeiro ano do reinado de Dário, o Medo, filho de Assuero, que se tornou rei dos babilônios. Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao escutar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinzas sobre a cabeça. Orei ao Senhor meu Deus e confessei: ó Senhor, és Deus grande e temível. Tu guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Contudo, nós pecamos e fizemos o mal, fomos rebeldes contra ti e desprezamos teus mandamentos e estatutos. Não demos ouvidos a teus servos, os profetas que falaram em teu nome a nossos reis, príncipes antepassados e a todo o povo da terra. Senhor, tu és justo, mas como vês, nosso rosto está coberto de vergonha. Todos estamos envergonhados, incluindo os habitantes de Judá e de Jerusalém e todo Israel, espalhados em lugares próximos e distantes, para onde tu nos enviaste por causa de nossa deslealdade contigo. Ó Senhor, nossos reis, príncipes e antepassados, estamos cobertos de vergonha porque pecamos contra ti.
Mas o Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, embora tenhamos nos rebelado contra ele. Não obedecemos ao Senhor, nosso Deus, pois não seguimos as leis que ele nos deu por meio de seus servos, os profetas. Todo Israel desobedeceu às tuas leis, desviou-se e não quis ouvir a tua voz. Por isso, agora, as maldições solenes e os juízos escritos na lei de Moisés, servo de Deus, foram derramados sobre nós por causa de nosso pecado. Tu cumpriste tua palavra e fizeste conosco e com nossos governantes exatamente como havias advertido. Nunca houve calamidade tão terrível quanto a que aconteceu em Jerusalém. Todas as maldições escritas contra nós na lei de Moisés se cumpriram, e, no entanto, não quisemos buscar a misericórdia do Senhor, nosso Deus. Não nos afastamos de nossos pecados, nem reconhecemos sua verdade. Portanto, o Senhor trouxe sobre nós a calamidade que havia preparado. O Senhor, nosso Deus, foi justo em fazer todas essas coisas, pois não lhe obedecemos. O Senhor, nosso Deus, ó Senhor, nosso Deus, tu trouxeste honra duradoura para teu nome ao resgatar teu povo do Egito com grande demonstração de poder. Mas nós pecamos e estamos cheios de maldade. De acordo com toda a tua justiça, Senhor, desvia tua ira furiosa de Jerusalém, tua cidade e teu santo monte, como resultado de nossos pecados e dos pecados de nossos antepassados. Todas as nações vizinhas zombam de Jerusalém e de teu povo. Ó nosso Deus, ouve a oração de teu servo, ouve minha súplica. Por causa de ti mesmo, Senhor, volta a olhar com bondade para o teu santuário desolado. Ó Deus, inclina-te e ouve-me. Abre teus olhos e vê nossa desolação. Vê como nossa cidade, a cidade que leva teu nome, está em ruínas. Fazemos esta súplica não porque merecemos, mas por causa de tua misericórdia. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Por causa de ti mesmo, não te demores, ó meu Deus, pois teu povo e a tua cidade carregam teu nome. Amém. Vamos até aqui, depois se você quiser ler mais um pouquinho, você pode ler. Aqui, okay. o que nós vemos, né, nesse versículo, nesse capítulo 9, é muito importante, por quê? Porque Daniel, ele estava estudando primeiro, nesse primeiro ano, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, então o que ele estava fazendo? Ele estava lá estudando os pergaminhos de Jeremias, né? Ele estava estudando, estudando a palavra, ele compreendeu que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos, né? Porque lá estava falando sobre isso, e ele estava vivendo isso, né? Ele entendeu, ele falou assim, olha, o que o Senhor falou lá para Jeremias é o que nós estamos vivendo aqui agora, o que eu estou vivendo aqui agora, na Babilônia, né? Por 70 anos, porque Daniel ficou praticamente 70 anos ali, viu, gente? Tá? Compreendi que Jerusalém devia permanecer desolada por 70 anos. Então, me voltei para o Deus e supliquei a ele com oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a minha cabeça. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. O que a gente viu aqui agora, né? A Jane lendo todo esse capítulo para a gente aqui. Que o tempo todo ele estava orando ao Senhor, se arrependendo pelo pecado do povo. Porque quando ele leu a palavra, ele entendeu que aquilo que eles estavam vivendo, que a consequência do que eles estavam vivendo, era daquilo que o Senhor já tinha alertado lá, que o povo não se voltou para ele e agora está vivendo a consequência de estar lá na Babilônia. Tá? Então, ele entendeu a palavra e chamou a responsabilidade para si. Olha só,
Presta atenção nisso. Ele chamou a responsabilidade e o pecado do povo para si e se arrepende. O que ele faz aqui? Ele se coloca na brecha e vai lá e começa a suplicar ao Senhor em arrependimento. Muitas vezes nós colocamos nosso dedinho assim para apontar, mas é o fulano que faz. Porque Daniel podia estar aqui falando assim para o Senhor, Senhor, mas eu, né, desde o começo, Senhor, eu renunciei à mesa do rei. Senhor, eu andei nos seus caminhos, nos seus estatutos, mesmo aqui na Babilônia, Senhor. Eu continuei orando 3 vezes ao dia, Senhor, lembra? Quando quiseram me colocar na cova dos leões, sabe por quê, Deus? Foi porque eu estava orando com a janela aberta e todos viam. Era o que eu fazia sempre, né? E quando eu fiquei sabendo do decreto do rei, eu não temi, eu continuei lá 3 vezes ao dia, lá na frente da minha janela e orando a ti. Eu orei todo esse tempo. Agora, realmente, o meu povo lá pecou. Todo mundo pecou, mas eu estava aqui, ó, me santificando, eu estava aqui. Não, essa não foi a oração de Daniel. Ele não foi falar o que ele fazia. Ele foi diante de Deus e ele se vestiu do pecado do povo dele e se arrependeu diante do Senhor. Então, essa oração aqui, toda que nós lemos aqui, em todos esses versículos aqui que nós acabamos de ler, né, que a Jane acabou de ler para a gente vê assim, até o versículo 19, né, ele confessando e orando o pecado, ó, lá no versículo 20, que a Jane não leu ainda, ó, continuei a orar e a confessar meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém, o seu santo monte. Então, ele se chegou a Deus e começou a falar do povo, mas ele não falou assim, olha, meu povo pecou contra ti, os meus pais pecaram contra ti, não, nós pecamos contra ti. Ele se coloca junto, sabe? Ele chama a responsabilidade. Talvez você também precise começar a chamar a responsabilidade da tua casa, da tua família para si. Porque às vezes nós apontamos, às vezes, para o nosso marido, para os nossos filhos, mas eles não oram, mas eles não jejuam, mas eles não leem a Bíblia. Tá? Não, mas eu jejuo, eu oro. Olha, Senhor, o Senhor está vendo quanto que eu oro, quanto eu me sacrifico por este servo teu. Senhor, o Senhor está vendo quanto que eu oro por esse homem, por essa filha, por esse filho, e que não quer nada contigo, Deus, né? Aí ora até mais alto para os filhos escutar, para todo mundo escutar. E não vai adiantar de nada, muito pelo contrário, vai ser pior. Então, com sabedoria, você vai chegar lá diante de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui para me arrepender, porque eles ainda não têm entendimento e pecam contra ti. Eu estou aqui para me arrepender pelo pecado, pela incredulidade da minha casa, da minha família, sabe? Às vezes não é sua casa, está tudo certo dentro da sua casa, mas tem familiares, tem pessoas ao redor que às vezes precisa que você entre na brecha para orar por eles, para suplicar por eles, sabe? Para se arrepender por eles. Senhor, nós pecamos. A minha casa tem pecado contra ti. Nós não temos crido em ti, na tua palavra. E tudo que tem vindo sobre nós, Senhor, é porque nós não temos tido entendimento daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, Pai. Mas nós estamos aqui, eu estou aqui para me arrepender por eles, ó Senhor, por todos os pecados que temos cometido contra ti, né? Então, assim, ele se colocou na brecha, ele chamou a responsabilidade para ele, do povo, de uma nação, gente, olha só, de Jerusalém toda, ele fala, né? Olha só, suplicando ao Senhor, meu Deus, por Jerusalém. Ele pegou a nação toda. Então, assim, se nós vamos, às vezes, não é só pela nossa casa, a minha casa está tudo bem, todo mundo ora, todo mundo clama, todo mundo jejum, é uma bênção, glória a Deus, um reteté, amém, que continue. Mas, né, e na escola, e na sua nação, como tem sido? Então, comece a se arrepender pela nação, pela sua cidade, sabe? Pelo teu lugar de convívio ali, comece a se arrepender por isso também. Então, a gente vê aqui que Daniel, ele ficou durante algum tempo orando e jejuando em arrependimento. Então, esse também é uma intenção do jejum, arrependimento, tá? Então, assim, que isso fique muito bem gravado, porque, assim,
enquanto eu orava, olha só, né, lá no 21, enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, que ele tinha tido visões lá, e Gabriel veio explicar as visões para ele, veio a mim, né, depressa, olha só, veio a mim depressa, depois que ele orou em arrependimento, Gabriel, o anjo do Senhor, vem a ele depressa na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou, Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento lá do que ele tinha visto, né, na visão dele anterior, que nós não chegamos a ler aqui, mas se você for lá ler, você vai entender. E aí ele vem e conta, né, fala para Daniel o que aquela visão lá significava, tá? Então, para a gente não entrar nessa parte das visões dele, que é mais escatológica, né? 23. Vou dar uma olhadinha aqui, pode falar, Jane. O versículo 23. Tá, eu acho que para a gente não entrar muito nessa parte da parte escatológica aqui de Daniel, a gente pode ir para o 10. Deixa eu só ver. Eu só vou ler o 23 porque eu achei ele bem interessante. Ele fala assim, sim. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. E agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem. Sim. Pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado da sua visão. Amém. Eu achei muito interessante, né? Porque tudo vai de um posicionamento nosso, né? De uma decisão de você começar a orar e a jejuar, dos propósitos que a gente coloca no nosso coração, né? E eu achei tão lindo, né? Porque aqui Gabriel veio e falou para ele: assim que você começou a orar, foi dada uma ordem. E então nós precisamos estar preparadas, meninas, que a partir do momento que nós colocamos no nosso coração, né, esse propósito de nos levantarmos, de orar e jejuar, estarmos juntas, né, pelos propósitos, né, que cada uma sabe o propósito que vai colocar, e para ter mais intimidade com o Senhor, o céu vai decretar uma ordem sobre as nossas vidas. E nós precisamos estar preparadas para isso, né? E durante o jejum, né, nós vamos ficando mais sensível. E é o anjo do Senhor que vem nos dar as direções. É ele que vem trazer, né? Aqui fala, pois eu... Assim você começará a fazer e agora eu estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem. Então, que a gente possa estar atentas, né? Porque o Senhor, ele vai falar, vai nos mostrar muitas coisas. E são detalhezinhos que a gente vai lendo e vai... Não, gente, se a gente for... é muito bom, a gente vai longe. E aí, você quer ir para o 10? Porque daí no 10 já fala ali sobre, né, os 21 dias, então. No terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado de Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que aconteceriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Então aqui a gente já vê que ele tinha ficado o quê? De luto. Ele tinha ficado de luto durante 3 semanas. Por quê que ele estava se sentindo de luto? Porque ele estava em arrependimento pelo povo. E por tudo que ele também estava vendo nas visões que o Senhor estava mostrando para ele acerca do futuro. Porque para Daniel não fazia sentido nenhum, né? Eu tenho algumas anotações aqui, mas é mais da parte escatológica, sabe? Mas para Daniel não fazia muito sentido, né? O que ele estava... o que ele estava recebendo do Senhor ali. Para nós, hoje, faz muito sentido. Se a gente for ler até a parte escatológica, aqui, as visões que ele está tendo,
né? Que é uma parte ali mais de escatologia, mas para a gente faz muito mais sentido o que ele estava vendo do que ele vendo. Tanto que ele ficou doente quando ele viu. Quando ele começou a ter aquelas visões assim mirabolantes, que ele falou, meu Deus, mas o que é isso que eu estou vendo? Para a gente faz mais sentido hoje. Mas para ele, naquela época, não fazia sentido nenhum. Tanto que o anjo precisou vir explicar para ele, né? Foi dada uma ordem, vai lá e explica para Daniel o que está acontecendo. Porque senão ele está 21 dias já triste também, porque ele também já estava em arrependimento pelo povo dele, né? Pelo pecado do povo. E agora ele vendo coisas que vai acontecer no futuro. E que também vai acontecer com o povo dele, porque fala-se muito de Israel ali nesses acontecimentos futuros, né? E também coisas que já se cumpriu de Neemias até Jesus, muito daquilo que ele foi lhe revelado, algumas coisas já se cumpriram, né? Já se passaram algumas coisas. Então, para a gente faz muito mais sentido que para ele. E a gente vê aqui, ó, depois, então, de ter recebido, né, ficado 3 semanas de luto durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso. O que eu não posso comer? Nada saboroso para você. Eu gosto de jiló, pelo menos do meu que eu faço. Eu gosto de jiló. Então, eu vou comer jiló. Não é uma coisa que eu como sempre, mas eu gosto, né? Então, assim, mas se fosse uma coisa assim, nossa, eu amo jiló, como todo dia, vou deixar, entendeu? Mas, assim, coisas gostosas, gente. Lanche, pizza, tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta de outras coisas. Massas, né? Eu amo massas, mas tem gente que não gosta de massa, mas tem outra coisa que você gosta. Então, tira o que é saboroso para você. O doce é saboroso? É claro que é saboroso, né? Então, assim, tem muitas coisas. A gente não pode ficar aqui no grupo ou aqui, vocês, pontuando. Isso pode, isso não pode, isso pode. Gente, não dá. Cada um sabe de si. A decisão é de cada uma. Você vai decidir aquilo que você vai, né, dentro do jejum, que a gente já viu aqui, ó. Não comi nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho, né? E ele também, no caso dele aqui, também não usou loção perfumada até se passarem 3 semanas. Fica a critério. Às vezes você é o tipo de pessoa que não pode jamais, em hipótese nenhuma, sair sem passar um perfume. Jamais. Tá, então fica 21 dias. Porque como assim jamais? Isso vai te dominar, então, agora? Então, se é algo que te domina, tome uma decisão. Eu falo isso, gente, porque assim, olha, há um tempo, bastante tempo atrás, uns 10 anos atrás, quase, assim, eu lembro que eu era o tipo de pessoa que eu não gostava de ser de forma nenhuma sem maquiagem. Hoje eu não tô nem... Ó, a maquiagem que eu tô aqui, gente, hoje tá desde as, sei lá, 8, 7h30 da manhã. Então, assim, hoje eu nem retoquei, porque hoje é sextou, né? Hoje eu tô daquele jeito, gente, essa semana foi tensa. E aí, eu nem retoquei. Mas, assim, claro, eu passo uma maquiagem quase todos os dias. Mas eu lembro que naquela época eu carregava demais a maquiagem e eu não saía de jeito nenhum do portão para fora sem maquiagem, tá? E eu lembro que o pastor, ele pegou acho que 15 dias, eu não lembro direito de quantos dias, mas não foi pouco não, gente, foi bastante. Que não tinha como a gente não sair, não tinha como se esconder, porque foi bastante dias. E ele apregoou um jejum ali para as mulheradas para ficar sem maquiagem. Porque o Senhor, né, falou com ele que o que estava acontecendo, muitas mulheres, né, e talvez isso também acontecia comigo em algumas situações, queriam muitas vezes esconder a realidade da alma com maquiagem. Linda, formosa, cheia de maquiagem, mas por dentro estava chorando. Por dentro a alma estava daquele jeito. Sabe? Então, ele tratou isso naqueles dias, naquela semana. Então, fica a seu critério. Algumas coisas, fica a seu critério. O Espírito Santo vai pedir para você. O próprio Espírito Santo vai te tocar e falar, filha, olha isso aqui, ó. Tá um pouco exagerado. Vamos maneirar nisso? Eu não quero que isso aqui te domine. Não que seja errado. Passa perfume errado, gente. Agora sair cheirosa é errado? Obviamente que não é. Né? Essas essências, essas mirras, ó,
desde essa época. Foi Deus mesmo que fazia as porções. Não sei se vocês lembram lá com Moisés, lá, o Senhor dava até as porções. Ó, isso, tanto disso, tanto daquilo, assim, ó, essa minha, é só para mim, viu? Foi o Senhor que criou os perfumes, gente. Tá? Tem gente que também fica aí, ai, porque é vaidade, tudo é vaidade. Gente, foi o Senhor que criou. Presta atenção. Então, assim, mas se é algo que está te dominando numa coisa muito forte, então se abstém. Sim. Eu acho, por exemplo, mesmo com os alimentos, além de você evitar esses alimentos, não comer, né? E comer aquilo que a gente está podendo comer, mas tem outras coisas também, né? Que eu posso cortar durante esse tempo. As redes sociais comem muito meu tempo. Eu começo a ver uma coisinha quando eu vejo, né? É um exemplo. Ou, como eu falei para a Adri, né? No meu caso, eu amo feijão com arroz, então eu vou me policiar nisso, né? São coisas que cada uma sabe, né? O que deve fazer, o que não deve, até onde a gente pode ir, né? Eu não vivo sem maquiagem. Experimenta ir na padaria de manhã, comprar um pãozinho sem a maquiagem. Não precisa ser os 21 dias, mas corta alguns. Deus, esse aqui hoje é um sacrifício que eu vou fazer. É a primeira vez que eu estou saindo. São coisas que o Senhor vai ver entrega do nosso coração, né? E nós precisamos começar a quebrar algumas coisas que a gente, tipo assim, nossa, eu não vivo sem isso. Não, a gente pode viver sem nada. A gente só não pode viver sem o Senhor, porque se hoje você foi diagnosticada com uma doença que você não pode comer tal alimento, você vai fazer. Porque você vai fazer pela sua vida. Você está ali num perigo de morte se você comer. Então, nesses casos, a gente, meu Deus, não, nunca mais eu como e tá tudo certo. Mas se é para fazer um sacrifício ao Senhor, que alguns dias, às vezes é tão difícil para a gente, né? Mas esses sacrifícios, quando a gente faz de todo o nosso coração, o Senhor, Ele conhece, né? Quando a gente faz de todo o nosso coração e Ele abre os céus, né? Aqui em Daniel 10:2 fala, Daniel diz, eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar as 3 semanas de luto. Então, né, durante ali os 21 dias, foi de humilhação mesmo, né? Se humilhar diante do Senhor, o pedido de perdão, se abster daquilo que ele queria, e depois ele recebeu ali, o Senhor deu aquela visão que ele pôde ver, né? Ele recebeu nessa visão depois do sacrifício que ele fez, né? Do jejum que ele fez. Então, meninas, que nós possamos fazer esse jejum entre você e Deus, seja o mais sincera que você puder diante do Senhor, né? E ver o que mais que a gente tem dentro de nós que a gente pode cortar em amor ao Senhor, né? Em obediência ao Senhor, porque nós podemos muitas coisas, né? Mas nós precisamos jogar isso para o nosso cérebro e fazer e pedir força ao Espírito Santo e começar a tirar, né? Porque a palavra do Senhor mesmo fala que a carne quer o quê? Ela quer tudo que é bom, ela quer comer, beber e dormir, né? Então, eu estou com um desejo muito grande, não conversei com a Adri ainda, mas eu estou com um desejo muito grande no meu coração de, nos 21 dias, a gente tentar estudar Daniel, né? Ao invés de a gente fazer a leitura de Romanos, que a gente está fazendo, mas para a gente se aprofundar mais detalhadamente nos detalhezinhos, sabe? E acho que seria, né, interessante a gente fazer isso. Tá, Sara. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou sem fone. Sim, estamos ouvindo, Sara. E eu estava aqui meditando, porque começando o chamado desses 4 jovens, começa pelos nomes dele, né? Se a gente for olhar o significado dos nomes, o significado do nome de Daniel significa Deus é o meu juiz.
Misael é quem é como Deus. Ananias, Javé é gracioso. Azarias, Javé é o meu ajudador. Isso é tremendo, gente. E se a gente for olhar, eram 4 jovens que já foram instruídos pelos pais. Eles só não honraram ao Senhor, mas honraram os pais deles, né? Porque eles honraram, porque eles foram ensinados quem é o nosso Deus. E se a gente for olhar e parar para pensar direitinho, eu não acho, para mim, eu estou falando assim, que não é um sacrifício, né? Porque se a gente for olhar, nós não vamos passar fome. Nós vamos, pelo contrário, nós vamos comer e ainda vamos ter a intimidade com Deus. E outra coisa também que a Bíblia vai dizer, né? Não é o que entra na sua boca que contamina o homem, mas é o pelo que sai dela. E que esses 21 dias sejam dias do Senhor realmente moldar o nosso caráter. Eu tenho pedido ao Senhor, sonda o nosso coração, sonda a nossa mente. Vai ter meninas que nunca fizeram um jejum, mas vão querer fazer de uma forma. Faça, meninas, não fiquem de fora, né? Aqui é muito nítido a intenção da amizade dos 4. O que eu mais acho lindo é porque os 4 se permaneceram firmes, foram para a fornalha, foram para a cova de leão e não abandonaram uns aos outros. Assim é com a gente, né? Mulheres posicionadas, que a gente venha ter ouvido sensível, ter o discernimento do que o Senhor quer para a gente. Porque esse 21 dias não vai ser só deixar de comer algumas coisas. Eu acredito que seja o início de uma etapa que Deus tem para nossas vidas. Né? E que a gente venha ter ouvido sensível e ajudar umas às outras, principalmente em oração. Pronto, para o nosso Nordeste aqui, essa fase aqui vai ser difícil, porque vocês sabem que a gente espera 6 meses, né? Que é o mês da fartura, né? Muita comida gostosa, né? Comida, muita pamonha, muito queijo, muito. Quem é do Nordeste sabe que vai ser um desafio. Mas é um desafio na presença de Deus, Ele vai nos ajudar. Não pode comer uma pamonha, mas come o milho. Né? Não pode comer uma canjica, mas come o milho cozinhado. Não é passar fome. Então, que o Senhor nos ajude a permanecer firme e, principalmente, ajudar umas às outras, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém conhece mais do que ninguém uma outra, né? É Deus quem vai nos instruir, é Deus que vai nos ajudar a se permanecer firme e, principalmente, meninas, uma coisa que estava me dominando eram as redes sociais. E o Senhor já me tirou já faz alguns dias, porque o Senhor falou comigo, olha, filha, se tu estás com toda essa situação diante dessa rede social, imagina passar 21 dias se resguardando de alguns alimentos, como é que vai ser? Então, fica em silêncio primeiro, eu quero falar com você. E tem sido dias muito bons. Até minha mente está mais descansada, eu tenho mais tempo para pensar mais, para ter o discernimento e entendimento. Esse último jejum eu não fiz o total, eu não consegui. Foi dias difíceis para mim, eu vivi dias difíceis, já não sabe um pouco do que eu passei, mas estou aqui. E eu quero esses 21 dias, Jane, estar junto com vocês. Adriana também. As meninas aí, a gente vai estar junto. E se um dia a gente caiu, a outra levanta e vamos embora continuar, porque são 21 dias. Amém. De caminhada. Amém. Amém. É exatamente isso, meninas. Se vacilar um dia, pronto, não vou fazer mais. Não, vai sim. Se levanta, olha para onde caíste, já se levanta, sacode o pó e continua, tá? Pede perdão, ora, tá? Porque vai acontecer, é como a Sara disse. Eu estava exatamente pensando sobre algumas coisas do que ela disse quando ela começou a falar, sobre a questão de não ser um sacrifício. A gente sabe que para muitas aqui que vão começar ao hábito do jejum agora, talvez seja um pouco mais sacrifício. Mas uma dica muito importante para todas nós, não só para quem vai começar, mas para todas nós, a hora que você se sentir assim, sabe, que o teu corpo está pedindo o açúcar que você não vai comer, né?
vai pedir a massa que você não vai comer, vai pedir algumas coisas, a fome que você não vai alimentar, dependendo, não, eu sei que nesse é um pouco mais, né? Deu fome, você vai lá comer uma maçã, né? Ou então, eu não sei, tem gente que vai até fazer mais, vai fazer até meio-dia um jejum total e depois continuar o outro. Não sei qual que vai ser o propósito de cada uma. Mas uma dica muito interessante, que foi uma coisa que eu acho que me ajudou muito nesses 3 dias no total, a hora que bateu a fome mesmo, que geralmente era por volta aí das 6 e pouco da tarde, que batia mais, né, aquela sensação de estômago vazio, às vezes até roncava, eu ia para a presença. Sabe? Eu me ajoelhava lá no meu quarto, eu já colocava aquela canção, e eu falava, Senhor, aqui, ó, entrego a minha fome, eu entrego tudo ao Senhor, e a presença dele vinha de uma forma que eu não sentia mais fome, gente. Assim, sabe? Não que eu tenha sentido aquela fome desesperadora que eu não senti, não posso falar para vocês que eu senti, mas as vezes que eu senti fome, eu ia lá, né, assim que eu podia, não podia ser o dia todo, mas o dia todo eu estava ali com a mente nele, sempre procurando estar ali já, né? Então, assim, vai para a presença do Senhor, porque, como a Sara disse, vai chegar um momento em que não será mais sacrifício, que vai ser prazeroso, porque, assim, ó, a presença do Senhor nos coloca num lugar acima, sabe, daquilo que a gente não pode, entre aspas, sabe? A presença do Senhor nos eleva. Então, assim, vai chegar que todas as coisas, não, e agora eu vou falar nem só do jejum, sabe? Porque às vezes a gente vem com esse negócio assim de tudo ser muito renúncia, muito sacrifício, e quando a gente entende nosso propósito em Deus, a gente entende quem nós somos em Deus, não vai ser mais tanto sacrifício, nem tanta renúncia, muito pelo contrário. Senhor, obrigada por fazer parte disso. Senhor, é um prazer ter sido chamada para esse propósito. Senhor, sabe, é uma honra, Pai, é uma honra, o Senhor me chamou, é uma honra, eu estou aqui. Sabe, então assim, não vai ser mais tanto sacrifício. Vai chegar, eu te prometo, vai chegar. Eu estou falando porque eu já tive nesse lugar de, né, ai, que sacrifício, ai, né, como é difícil. Gente, a gente chega um momento que a gente chega nesse lugar assim, Senhor, vamos lá. Não que vai ser fácil, né? Não é isso que eu tô falando. Mas é um lugar assim onde você tem prazer em fazer. Não é mais tanto sacrifício, é prazer, é uma leveza, sabe? Então, assim, a presença do Senhor é imprescindível nas nossas vidas. Pode nos faltar tudo, menos a presença do Senhor sobre nossas vidas, sabe? E ela que vai nos elevar de nível aqui. E saiba que você vai entrar num outro nível, numa outra estação, né? E o Senhor vai te responder, assim como ele respondeu para Daniel, aqui no versículo 11, fala assim, ó, e o homem me disse, Daniel, você é muito precioso para Deus, por isso, ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Olha só, um anjo foi enviado a Daniel. Levante-se, Daniel, fui enviado a você. Quando ele me disse isto, me levantei ainda tremendo. Em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar, presta atenção, o quê? A se humilhar diante do seu Deus, o seu pedido foi ouvido. Creiamos que no momento em que nós pedimos por entendimento e nos humilhar debaixo das mãos potentes do Senhor, então sim, né, vai vir a resposta, né? Eu vim em resposta à sua oração. O seu pedido foi atendido. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu deixei ali com os reis da Pérsia. E vim aqui, ó, deixei Miguel lá, ele tá segurando a barra na batalha espiritual lá. Por quê? Porque o rei da Pérsia estava me impedindo de chegar até você,
Então o Senhor mandou Miguel para me ajudar na batalha. Eu deixei ele lá rapidinho, segura a barra aí para mim, irmão. Seguro. Vou correndo até Daniel, vou falar para ele que o pedido dele foi atendido. Eu vou falar para ele que ele é precioso, que ele é amado. Eu preciso dar esse recado para ele. Deus me enviou para isso. A mensagem de Gabriel para Daniel era essa. A mensagem do Senhor para nós vai ser essa. Você é muito amada, minha filha, né? Eu tenho muito prazer em você. E quando você começou a orar, lá no primeiro dia já te atendi. Mas existe sim uma batalha espiritual que muitas vezes está lá travada, que nós não estamos enxergando, que nós não estamos vendo. Muitas vezes algumas de nós sentimos, mas nós não estamos, né? Não tendo tanta percepção de tudo que realmente está acontecendo lá, mas era uma batalha tão travada, tão difícil, que Miguel, que é o príncipe dos anjos, teve que descer, teve que vir ajudar Gabriel, né? E enquanto ele vem ajudar o Senhor, assim, ó, imagina lá o Senhor Todo-Poderoso. Gabriel, se apresente a mim, vem, Gabriel, vem cá, vai lá, fala para o meu servo Daniel, que ele já foi ouvido desde o primeiro dia. Mas olha só lá, olha só, o príncipe da Pérsia querendo se levantar, lá, ó, impedindo, ó, as orações dele de chegar, da minha resposta chegar até ele. Não, vamos parar com esse negócio. Vai lá e fala para ele que as orações dele foram atendidas, que ele é muito precioso. Fala para ele que eu amo ele. Gente, vocês estão pegando? Vocês estão pegando? Fala para ele que ele é tão precioso. Fala para ele que eu amo tanto, que ele é tão amado. Fala para ele que, olha, desde o primeiro dia, sabe? Porque ele se arrependeu, porque ele se humilhou pelo povo, porque ele tem se colocado diante de mim. Então, a oração dele já foi ouvida. Eu já ouvi a oração dele. Vai lá falar com ele. Aí vai. Vem, Gabriel. Aí Gabriel chega no meio do caminho e tá lá. Né? O da Pérsia lá, né? Você não vai descer. Ah, eu vou. Tenho recado pro meu servo. Tenho recado para Daniel. Não, você não vai descer. Vai. Não vai descer. Não vai. Por aqui você não passa. Vou passar. Não passa. Vou passar. Começa uma guerra. E aí, na guerra lá, Gabriel, ó, Senhor, ó, da Pérsia lá, não tá querendo deixar passar. Calma aí. Vem. Miguel, vai lá ajudar Gabriel. Ajuda Gabriel, segura as pontas lá, deixa ele passar, porque ele precisa dar o recado do meu servo. E com isso a gente vê, né, que durante o jejum nós podemos enfrentar coisas, né? Batalhas, né, difíceis. Talvez vai aparecer coisas, mas não podemos ter medo, né? Porque o Senhor, Gabriel vai chegar até nós e vai trazer aquilo que o Senhor quer nos mostrar, né? Porque foi depois dos 21 dias que Daniel teve a visão e o anjo chegou para ele e falou com ele, né? Então, assim, porque às vezes a gente acha, não, mas eu estou jejuando, Senhor, como assim? Fiz um propósito, agora essa luta, essa batalha, né? Mas nós temos que crer que pode acontecer, mas o Senhor está ali conosco, Ele vai enviar, né, os anjos dele, né, Gabriel, Miguel, para que a mensagem dele chegue até nós, né? É claro que nós saibamos que a guerra maior, a luta maior está aqui, acima de nós. O príncipe da Pérsia pode até se levantar, mas vem Gabriel, vem Miguel, vem quem for preciso dos céus em nosso favor. Então, assim, a gente pode passar alguma batalha aqui? Pode, mas lembre-se que maior é a batalha que está sendo vencida aqui, ó. Né? Maior é a batalha que está sendo vencida aqui. Mas o propósito vai chegar, né? Porque chegou. Para Daniel chegou, né? E a gente vê aqui, ó. Né? Eu vim em resposta à sua oração. Então, ele veio. O anjo chegou em resposta à oração de Daniel. Tá, meninas? Então, assim, Daniel não desistiu. Ele continuou orando até que a resposta chegou. Entende? Embora a resposta já estava lá desde o primeiro dia, né? Já estava pronta. Né? Mas por conta da batalha espiritual que acontecia, a resposta não estava chegando até ele. Mas mesmo assim, Deus não deixa os seus justos ali, né? Não, ele envia os anjos, né? Dá ordem aos anjos ao nosso respeito, né? Então, assim, eu acho que a gente conseguiu aqui deixar mais ou menos claro a questão do jejum, né, para não ficar essas coisas assim, mas isso pode, isso não pode, tá aqui.
tá aqui frutas, verduras, né? Tá aqui sem carne, tá aqui água, né? Então, assim, você sabe. E é aquilo que foi falado aqui. Às vezes o que tá mais pegando para você é a rede social. Será que você consegue ficar alguns dias, 21 dias, sem ir lá, né? Só para assistir coisas que te edifiquem, né? Sim. E isso além da alimentação, né, que a gente está falando, além da alimentação que a gente vai seguir, mas tem outras coisas que às vezes pode ali nos impedir, tirar um momento de oração, o momento que a gente vai estar mais, né, meditando na palavra, né, vai estar ali ouvindo um louvorzinho mais vezes durante o dia, para estar ligado com o Senhor, né? Então, tudo que tiver no meio disso que vai nos impedir, tira, né? Filmes, procura assistir filmes mais, né, que vão edificar, edificantes, né, os louvores, né? Se você é uma pessoa que talvez, não sei, pode, né, goste de música secular, corta. É a gente e o Senhor, né? Quanto mais nós nos dedicarmos ao Senhor, né, espiritualmente, de estarmos ali, Senhor, eu quero estar, né, conectada com o Senhor nesses 21 dias, né? Porque não é só sobre o corpo a gente vai ver uma diferença, né? Eu perdi alguns quilos e fiquei muito feliz, mas espiritualmente eu ganhei muitas coisas do Senhor, né? A sensibilidade, a voz dele, muitas coisas. Então, meninas, que a gente venha, como a Adri falou, é você e o Senhor que sabe o que você pode mudar, o que você pode tirar nesses dias, né? Para que haja essa conexão entre você e o Senhor. E vai ser muito lindo. Vai ser lindo o que o Senhor vai fazer. Nós vamos ter respostas, né? Respostas, eu acredito, nesses dias de orações que talvez há muito tempo nós estamos, né, buscando, e nós precisamos ser, né, como Daniel e os amigos deles, que estavam no mesmo... Nós aprendemos isso lá em Atos, né, Dri? Atos de novo. Atos. Né, que eles estavam ali juntos, um encorajando o outro, e nós estamos aqui para isso, né? Se você está meia fraca, peça uma oração, não tenha vergonha, porque é assim que nós vamos vencer. Meninas, já estamos aqui quase 1h30. Só uma palavra só. Cuidem, principalmente, não só nesses 21 dias, mas principalmente nesses 21 dias, uma coisa que o Senhor tem falado muito aos nossos corações, porque é onde o inimigo tem entrado demais, é com as distrações. As distrações. Sabe? Pode falar, gente. Então, uma coisa que eu não quero esquecer de falar é sobre relações sexuais, que algumas me procuraram, me chamaram no privado, né? Ai, porque eu aprendi que não pode, que não deve, e, né, e tal. Isso, ai, que linda! Isso eu acho bem, bem importante, né, nós deixarmos aqui bem claro, porque em momento algum a Bíblia vai nos proibir, né? Isso é uma coisa entre você e o seu marido. Se durante esse jejum você fala assim, olha, eu quero tirar 1 dia ou 2 dias, converse com o seu marido. A palavra do Senhor fala que, né, se você fazer um propósito de oração e você quiser cortar, né, relações ali naqueles dias, converse com seu marido. Se ele concordar, faça poucos dias. Porque a palavra do Senhor fala, né, que a gente não pode dar brecha a Satanás. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Você não vai deixar lá seu marido 15 dias, 20 dias, 30 dias, né, ou o tempo que seja, mas que vocês estejam em comum acordo. E então eu acho isso, né, muito claro. Em momento algum da Bíblia fala sobre isso, que é proibido, né, que é pecado. Então, não tenham medo ou achem que vocês estão errando ou pecando em relação a isso, porque em momento nenhum nós encontramos isso na Bíblia. Você quer acrescentar alguma coisa? Até porque a mulher santifica o marido e o marido santifica a mulher, entende?
E também, né, a questão realmente de ser mútuo aí, né? Então, assim, se tipo um acordo, olha, vamos essa semana nos consagrar, nos separar para isso, assim, se for junto, sim. Se ele não tem entendimento disso, então, ora, só ora, entende? E se não vai, né, criar caso por conta disso, não, né? Então, assim, a palavra diz que quando você é casado, o marido tem domínio sobre o corpo da mulher e vice-versa. Entende? Exatamente. Então, assim, a gente não pode, a gente precisa ter sabedoria nisso, né? Porque tem algumas, não sei o que acontece, mas tem, né, enfim, alguns ensinamentos errôneos, porque não está escrito que é para você ficar lá, a não ser que for de comum acordo. Paulo fala lá, né? A não ser que for de comum acordo, vocês podem ficar um tempo, mas é pouco tempo, né? Então, Exatamente. não dê brecha para isso. E as distrações, meninas, eu acredito que o Satanás tem usado muito de distrações na nossa vida para a gente perder aquilo que é importante. Então, às vezes a gente está distraído e o Senhor está falando assim, ó, presta atenção em mim, você está distraída com coisas, eu quero que você preste. Então, assim, que seja um tempo de prestar atenção no que Deus quer falar com a gente. Amém? Chega na gente. Amém, amém, meninas. É isso aí. Espero que tenha ficado bem claro. Se você ainda continua com dúvidas, pode nos chamar no privado, né, com perguntas. Eu, a pastora Adri, eu vou colocar a Sara também. Eu vou colocar depois os nomes ali das administradoras para que vocês saibam, né? Quem procurar no privado, o que conversar, com quem vocês, né, podem conversar. E é isso. Muito obrigada por vocês que passaram esse tempo aqui com a gente, né, aprendendo um pouquinho mais e nos preparando, né, para esses dias que vai ser tão lindo. Dri, meu bem, pode fazer uma oração por nós, por favor, para a gente encerrar? Amém, menina. Juntas somos mais fortes, viu? Senhor, muito obrigada por esse tempo, Senhor, para nos esclarecer tantas coisas, Senhor, a respeito do jejum, ó Pai. Que o Espírito Santo possa continuar ministrando aos nossos corações, nos ensinando, Senhor, e já fortalecendo a cada uma dessas irmãs, Senhor, que querem, que estão dispostas, que estão decididas, assim como o Daniel decidiu, se abster da mesa do rei, Senhor. Essas mulheres que estão decididas, Senhor, também a renunciar alguns alimentos, Senhor, algumas mesas, ó Pai, para estar mais atentas à tua voz, para ouvir mais de ti, para ter um tempo de arrependimento, um tempo de comunhão contigo, Senhor, um tempo de mesa contigo, ó Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que todo impedimento agora caia por terra, Senhor, sobre a vida dessas mulheres, ó Pai, que muitas vezes se propõem, Senhor, mas vem o rei da Pérsia e tenta impedi-las de começar, Senhor, a fazer. Todo desânimo, Senhor, todo esquecimento caia por terra agora, Senhor. Todo impedimento, Senhor, que elas decidam e consigam permanecer firmes em suas decisões, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa cada uma delas, ó Pai. E sabemos, Senhor, que juntas nós podemos, ó Pai, e através de Ti, podemos tudo em Ti que nos fortalece, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada uma, Senhor. Que cada uma de nós possamos encorajar umas às outras e seguir neste propósito, ó Pai, que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Deus, que só traz benefício, tanto espiritual, Senhor, como também na nossa vida física, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém, meninas. Meninas, obrigado por tudo. Deus abençoe. Um beijão para vocês e um bom final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Amém? Beijo. Beijo.